Olá, olá! Bem-vindo ao nosso canal Meu Jurídico Externo. A nossa mensagem de hoje é para você que tem funcionário com carteira de trabalho assinada. Então, preste atenção na dica de hoje, pois vamos ajudar você no cotidiano da sua empresa. Esse mês entra em vigor uma obrigação nova para toda empresa que tem empregado. E isso não é apenas burocracia, é uma obrigação que precisa ser cumprida e não é pequena. Quem não se adequar pode receber multa, pode ser processado e pode perder uma ação trabalhista lá na frente, caso não realize esses ajustes na empresa. Vamos falar sobre a saúde mental dos funcionários com a NR1, que começa a entrar em vigor a partir deste mês de maio. Parece um assunto distante do dia a dia de quem tem empresa, mas atenção, não é. Fica aqui comigo porque esse vídeo pode te poupar muito dinheiro. E aproveita, inscreva-se no nosso canal para mais dicas e dê um like nesse vídeo. Eu sou Georgia Barbosa, advogada de empresas aqui em Brasília. Trabalhamos com assessorias mensais jurídicas para que as empresas não tenham riscos de perdas judiciais em processos. E nesse canal, trazemos algumas dicas pequenas que podem auxiliar no cotidiano do empresário para que ele iniba eventuais prejuízos em processos judiciais. Nosso objetivo é falar sem juridiquês e sem complicação para você saber o que você precisa para a tomada de decisões em sua empresa. Então agora, vamos falar sobre a NR1. O que irá mudar a partir deste mês em sua empresa? O governo tem uma lista de regras agora que toda empresa precisa seguir para proteger seus funcionários. São regras de segurança no trabalho, que durante anos essas regras elas eram genéricas, só falavam de coisas físicas. E a partir de agora temos uma norma que organiza essa parte, dando a obrigação ao empregador de cuidar do ambiente também psicológico e da saúde psicológica do seu funcionário. Indo além daquele cuidado apenas com máquinas perigosas, com produtos químicos, com riscos de queda e barulho alto. Agora adicionaram uma nova categoria onde o risco à saúde mental importa e importa muito, pois as condenações por dano moral ou assédio moral podem ser muito altas, gerando um impacto financeiro muito grande. E o que é isso na prática? São situações dentro da empresa que podem adoecer a cabeça do funcionário, através de cobranças agressivas demais, metas impossíveis de bater, exigência de trabalho em hora extra, sem dar condições para isso, não basta pagar a hora extra, é preciso cuidar disso também. Gestores que humilham seus funcionários dentro da empresa, que pressionam o tempo todo, conversas em WhatsApp fora do horário de trabalho, funcionários que trabalham 12, 14 horas por dia sem folga constante dentro da equipe. Isso tudo pode impactar em um burnout, em ansiedade, em depressão por causa do trabalho no funcionário. A partir deste mês, isso já era um pouco de responsabilidade da empresa, agora isso vai ser enfatizado. Significa que, sim, é responsabilidade da empresa tomar medidas e ter provas que tomou essas medidas para inibir o assédio moral dentro do ambiente de trabalho. E isso agora virou lei, já era e agora foi enfatizado com a NR1 e poderá ser um peso maior para cobranças em processos. O que a lei exige, então, do empresário que precisa cuidar? O que você, como empresário, precisa fazer nessa situação? A primeira coisa que você precisa atentar é olhar para dentro da sua empresa e identificar onde estão os riscos, os modos de falar, os trabalhadores que possuem, que passam por alguma situação de pressão excessiva lá dentro, e a partir disso tomar atitudes pontuais que possam inibir essa situação. Verificar se tem algum gestor com comportamento agressivo, se o funcionário está trabalhando além do limite. E isso precisa ser levantado dentro da empresa e documentado. Por que documentar?
porque esse documento vai ser a sua prova em eventual processo de assédio moral, de burnout que esse funcionário mova. A segunda coisa a se verificar é levantar em um documento oficial da empresa um plano de como você vai lidar com esses riscos. Não basta você detectar o problema. O que a sua empresa efetivamente fará ali para cuidar deste risco. E na sequência, não basta ter o papel sem atitude. Precisa tomar essas medidas completas. A empresa a partir de agora vai pagar uma terapia ocupacional, uma terapia interna para ajudar os funcionários a lidarem melhor com isso, vai oferecer palestras para não ter mais assédio moral. Então são coisas simples que precisam ser cuidadas. Imagina uma empresa com 6 vendedores, o dono coloca metas altíssimas todo mês, quando alguém não bate, vai para a reunião e sai humilhando todo mundo na frente dos outros, não cumpriu meta, seu inútil, seu burro. Isso caracteriza o assédio moral e pode vir a ter prejuízos por isso. Então a equipe próxima, o gestor próximo, ele precisa estar pronto para cuidar disso, para evitar essa situação. Hoje, isso é um risco que a empresa tem a obrigação legal de identificar e corrigir. Se um fiscal visitar e não encontrar nada documentado, a empresa poderá levar multa. Se um funcionário denunciar sua empresa no Ministério Público do Trabalho e você não tiver documentações de que cuida da saúde mental dos seus funcionários, também pode vir a levar uma multa, ter que assinar um TAC para mudança de comportamento. E se não tiver nada registrado, obviamente, em eventual processo, o dono dessa empresa terá dificuldade de se defender. Então, quem precisa se adequar? Vamos lá. Uma pergunta que eu tenho certeza que você está se fazendo nesse momento. Isso vale para a empresa pequena? Sim, as empresas pequenas, elas precisam se adequar nisso. Um funcionário que consiga levar uma prova de burnout em um processo, mesmo que seja o único funcionário da empresa, pode levar essa empresa a uma condenação aí entre 10 mil até um valor infinito por não ter cuidado da saúde mental desse trabalho. MEI que tenha funcionário precisa, empresa com 2 funcionários, empresas com 200 funcionários, então nem preciso falar. Todos precisam se adequar e ter documentos que registrem os cuidados com essa NR número 1, ok? Bom, vamos falar agora os riscos, né? A gente já mencionou, mas vamos concentrá-los. Então, os riscos são multa do Ministério do Trabalho, o fiscal visita a empresa, perde os documentos e não encontra nada em ordem. Então, isso pode dar um ofício direto para que essa empresa já seja multada. A ação do Ministério Público do Trabalho, que pode ser por iniciativa de qualquer pessoa, não precisa nem ser funcionário, um marido de uma funcionária que sente que ela está com burnout pode te denunciar. Então, é importante você ter documentação para poder apresentar em caso de abertura de inquérito civil. E também pode gerar multa, como a empresa pode ser responsabilizada com uma ação civil pública. E o terceiro risco é o próprio funcionário entrar com um processo, uma ação individual, uma reclamação trabalhista, cobrando isso, e é muito comum essa situação, e que se não tiver documentado os cuidados da empresa com a saúde emocional disso, o ônus da prova vai recair sim sobre a empresa e ela será condenada mesmo sem poder falar muita coisa. Então tenham essa documentação, que é isso que irá proteger. E esse terceiro risco, ele acontece com muita frequência e de forma silenciosa, porque é cada processo individual que faz com que ele aconteça. E cada vez mais funcionários estão usando o argumento da saúde mental nas ações trabalhistas até para pedir rescisão indireta. Rescisão indireta é quando ele tenta rescindir como se fosse sem justa causa da demissão, ele tenta inverter isso na Justiça do Trabalho para conseguir. Se a empresa não tiver documentado os cuidados com a NR1, sim, os juízes poderão deferir essa rescisão indireta. Então, muito cuidado. Mas o que fazer a partir de agora? Como posso ajudar? Como posso fazer essas provas para, caso eu tenha algum problema, me ressalvar? A primeira coisa, se sua empresa é grande, tem um RH estruturado, é importante que esse RH esteja próximo do funcionário para perceber como ele se sente dentro desse ambiente de trabalho, se ele sente essa pressão, se não sente, e o que aquele funcionário vê que precisa ser melhorado. Caso sua empresa seja pequena, esteja próximo ali, seja um gestor mais próximo
que não só joga pressão, mas que escuta também para saber sentir ali qual a necessidade. Ah, eu percebi que contratei um gerente e esse gerente está gritando com todo mundo. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é começar a conversar com esse gerente para mudar. Ah, ele insiste em não mudar, mas é um cara que me traz muito retorno. Então, a gente precisa começar em tomar atitudes como advertências, em documentar que a empresa tem agido nessa situação. Se verificar se tem algum funcionário que claramente está adoecendo por causa do trabalho ou se a doença não tem essa conexão. Se aparecer isso, você pode pedir para passar pelo médico do trabalho da empresa para produzir atestados e provas pela empresa nesse sentido. E por fim, caso essas medidas não resolvam, você precisará buscar sim um apoio especializado para que tenha um cuidado ali mais pontual dentro da empresa. Não dá para enfrentar isso sozinho sem saber o que precisa ser documentado. Muito cuidado para não cometer o erro de, na hora de organizar essa documentação, organizar da forma errada, que também não vai ajudar em nada lá na frente no processo, em algum processo trabalhista, ou se precisar fazer prova em um inquérito civil junto ao Ministério Público do Trabalho. Agora, uma coisa tem que tomar cuidado. Não espere o fiscal chegar para começar a correr atrás da documentação. O documento não se fabrica, ele é produzido ao longo do processo ali de trabalho no dia a dia. Não adianta o fiscal foi e fiz o documento, ok? Bom, então a nossa dica de hoje foi sobre essa ANR1, que entra em vigor a partir desse mês de maio. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo. Muito obrigada por ter ficado até aqui.